Tem algo nas formigas que ninguém percebe, algo que elas fazem todos os dias e que, se você aplicasse na sua vida, sua disciplina mudaria completamente. Eu fiquei observando elas por dias e o que descobri é estranho, mas é poderoso. Eu sou o Marcos e aqui no Pensando em Ser Melhor a gente explora disciplina, foco, concentração e hábitos. Caminho simples e consciente para construir uma vida melhor. Porque as formigas seguem sempre o mesmo caminho. Você já deve ter visto por aí. É aquelas trilhas de formigas, uma atrás da outra. E o que acontece é que, por a visão delas ser bastante limitadas, elas dependem do cheiro pelo caminho para se guiar. Essas trilhas são químicas, chamadas de feromônio. A primeira que encontrar comida vai deixar esse rastro químico, e as próximas vão seguir esse rastro. Quanto mais formigas passam, mais forte o caminho fica. Já quando o caminho é interrompido, ela se perde, porque o cheiro enfraquece, e aí elas começam a andar em círculos até encontrar um novo rastro. Semelhante ao que acontece ao cérebro, a disciplina cria um caminho neural, que através da repetição fortalece esse caminho, igual as formigas fortalecem a trilha. Por isso é tão difícil começar um hábito novo, porque o caminho ainda está fraco e é tão fácil manter. O caminho já vai estar mais forte. E se você interromper o seu caminho, você se perde igual elas. Quando você quebra a rotina, dorme mal, para de estudar, você perde o cheiro, entre aspas. Perde o traço mental e começa a andar em círculos. Coisas como: por onde eu recomeço? Onde eu estava? O que faço agora? Então, disciplina seria manter a trilha ativa todos os dias. As formigas entendem uma coisa que muita gente ignora. Se você não passa pelo caminho, ele desaparece. Na vida, parar um dia é ok, tudo bem. Já parar 3 dias, você já começa a enfraquecer, começa a perder performance. Já se parar durante uma semana, o caminho praticamente some. E aí você terá que recomeçar novamente. O poder da pedrinha das formigas. Uma coisa que acho interessante quando eu observo as formigas é que, quando elas estão fazendo lá o formigueiro, todos os dias elas levam uma pedrinha e colocam do lado de fora. Se você reparar na hora, não parece nada, apenas uma pedrinha jogada no meio do nada. Porém, aí depois vem outra e coloca outra, vem outra e coloca outra pedrinha, depois outra e assim por diante. Aí no dia seguinte, você vai ver uma muralha ali, uma pequena muralha de verdade. Claro que isso não é do dia para a noite, mas todos os dias elas estão fazendo a parte delas. E isso mostra muita coisa. O poder do pequeno esforço contínuo. O que hoje não parece nada, amanhã vira uma base. Disciplina é construir invisível por muito tempo. A rotina é o que ergue muralhas. As formigas não esperam motivação. Elas só voltam todos os dias e repetem o processo. A quantidade supera a intensidade. Uma pedrinha não muda nada. 100 pedrinhas já constroem um lar. É o mesmo para treino, estudo, rotina, para tudo. As formigas não negociam com a própria mente. Claro que elas não têm mente reflexiva, não têm consciência, autoconceito, nem diálogo interno. Elas operam por instinto, comportamentos herdados por genética, respostas automáticas ao ambiente. Elas não têm com que inventar desculpas. Coisas como: hoje eu acordei desmotivada, vou deixar para depois, acho que não sou boa o suficiente. Elas só fazem o que precisa ser feito, porque literalmente é o único jeito delas de sobreviver e manter a colônia funcionando. Diferente de nós, seres humanos, que a gente sofre por pensar demais. Pensar é bom, mas pensar demais é aí que começa a virar procrastinação, justificativas, inventar desculpas e negociar com a própria preguiça. E isso justamente quebra a disciplina. A gente perde disciplina não por falta de capacidade, mas por excesso de diálogo interno. Enquanto que a formiga tem instintos, nós temos narrativa.
E essa narrativa pode virar desculpa. Uma metáfora muito boa é que quando uma formiga se perde em meio ao caminho, ela não para e pensa sobre a vida. Ela procura outra rota e continua. Já a gente, se surge uma pequena dificuldade durante o caminho, a gente já pode pensar que não vale a pena, que hoje eu não estou no meu melhor, vou esperar ficar mais preparado antes. Só que a disciplina cai quando você começa a negociar com a desculpa. A formiga ela não negocia, ela só faz. E só para deixar um exemplo, eu quando tenho que fazer um roteiro novo para um vídeo novo, eu acabo pensando demais, enrolo, começo a pensar em outras coisas que preciso fazer depois e com isso eu perco bastante tempo, procrastino. É algo que eu tenho buscado melhorar. Diferente é quando eu só chego e começo a fazer. Sem pensar muito, eu só começo a fazer. Então, cuidado para não pensar demais. Só começa a fazer. Existe uma hierarquia entre as formigas. Eu acho que é assim que se chama. Onde nem todas as formigas são iguais. Tem as operárias que são menores, mais rápidas, buscam comidas e carregam folhas e objetos. Tem os soldados que são bem maiores e mais agressivos. Teve uma vez que eu estava observando aquelas formigas de roça, que são bem maiores e vermelhas. Aí eu fui inventar de mexer com uma operária, que estava carregando uma folha. Eu queria ver qual seria a reação dela. Mexi e ela ficou confusa, agressiva, e do nada apareceu uma maior ainda, que eram os soldados, tudo atrás de resolver o problema. Também tem a rainha, que é responsável por botar os ovos e manter a colônia viva. Cada um tem a sua função e faz a sua parte para manter a colônia funcionando. E só por curiosidade, elas cooperam sem chefe. Não existe um líder. A rainha não manda em ninguém. Tudo funciona por comunicação química, instintos e organização. É literalmente um único organismo dividido em milhares de corpos. E isso pode nos dar alguns pontos sobre disciplina. A primeira é que disciplina não é fazer tudo, é fazer a sua parte. Assim como cada formiga tem a sua função, nós também temos nossas funções, o nosso papel no dia a dia, a sua prioridade, a sua rotina. E quando você tenta fazer tudo ou ser tudo ao mesmo tempo, vira um caos. Também faça a sua parte sem precisar de um chefe, aspas. As formigas fazem sem ninguém mandar. Elas cumprem com a parte delas, sem motivação externa. E quando a vida te atingir, responda rápido. Quando eu mexi com as operárias, os soldados surgiram para resolver o problema. Isso a gente poderia trazer para as pessoas que são disciplinadas, que têm um sistema de defesa. Se algo dá errado, elas agem rápido, organizam e voltam ao caminho. A organização das formigas e o impacto direto na disciplina. A parte que mais me impressiona nas formigas não é a força nem a constância. É a grande organização que elas têm. Assim como elas se organizam pelas funções, elas também têm uma estrutura tão bem feita que parece que tem alguém organizando lá embaixo. Mas não tem. É tudo sistema, hábitos, instintos. E isso mostra muito sobre disciplina. Dentro do formigueiro tem câmeras para comida, outras para cuidar das larvas, outras que é da rainha, túneis de circulação. Disciplina só funciona quando existe ordem externa, quando sua mesa, sua rotina, seu ambiente está organizado. O cérebro sabe o que precisa fazer. Assim você não fica pensando, onde eu coloco isso? Para onde eu vou agora? Por onde eu começo? Nós perdemos disciplina porque vivemos em desordem, seja física, mental, emocional. E as formigas mostram que quando você organiza o ambiente, as tarefas, o caminho, a disciplina simplesmente acontece. Não é sobre força, é sobre estrutura. Elas transformam o caos em ordem automaticamente. Quando algo invade o formigueiro, tipo água ou areia ou outra coisa do tipo, elas têm um protocolo de emergência. A colônia tem comportamentos programados para lidar com o risco,
Se a areia entra, elas desentopem rapidamente e começam a reconstruir os túneis. Se entra água, elas correm para as salas mais altas e começam a abrir saídas alternativas. Elas nunca entram em desespero. É automático, coordenado. Cada um sabe o que precisa fazer. Disciplina não é evitar imprevistos, mas é ter um plano tão bem estruturado que os imprevistos não te desmontam. E mesmo depois de um desastre, elas conseguem se reerguer depois, porque elas seguem prioridades. Primeiro é proteger a rainha, depois proteger as larvas, depois reconstruir o acesso ao exterior. Elas trabalham sem pausas, mas com coordenação. Não é caos, é ritmo. Cada formiga tem o seu papel e faz o seu papel. Elas priorizam o essencial. As formigas têm uma vantagem que nós perdemos. Elas só fazem o que realmente importa. Elas sabem o que realmente importa. Comida, proteção, construção. Nada de tarefa inútil, nada de distração. Elas funcionam em torno do que é essencial e ignoram todo o resto. Na nossa vida, quando mais coisas a gente tenta fazer, menos a gente consegue fazer bem. E as formigas mostram exatamente o contrário. Quando você corta o desnecessário, a disciplina aparece naturalmente, porque disciplina não é força, é foco, é saber o que deixar de lado. Quanto mais você elimina o ruído, mais você fortalece a sua disciplina.